Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Saúde, amados irmãos da Escola Bíblica Dominical, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Que maravilha! Estamos entrando no terceiro trimestre, glória a Deus, né, das revistas da Escola Dominical de 2022. E o tema da revista, né, desse terceiro trimestre vai ser os ataques contra a Igreja de Cristo. Muito bom esse tema. Nós vamos estudar lição por lição e vamos aprender e nos fortalecer mais em nome de Jesus. E a lição de hoje: as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. 3 de julho de 2022. A verdade prática, né? É de forma sutil que o diabo guerreia, né, contra a igreja, ataca a igreja. Precisamos, né, o crente precisa estar atento e sair ao combate com as armas que Deus lhe dá. Glória a Deus. E o texto áureo, né, o texto principal da lição, 1 Timóteo 4:1, que diz assim: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Glória a Deus. Mas eu convido você a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo, primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, seu filho amado na fé, capítulo 4, dos versículos 1 ao 5. Amém? Vamos ler? 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Glória a Deus. E agora vamos orar ao Senhor. Deus Santo, poderoso, Senhor Rei da Glória, obrigada, Jesus, por nos dar essa condição, essa oportunidade de meditarmos na Tua Palavra, Senhor. Deus, que privilégio, Jesus, é termos Tua Palavra de Gênesis a Apocalipse, Senhor, e poder meditar, aprender, entender, alimentar a nossa vida. Deus, muito obrigada. Permanece conosco
que o teu Espírito Santo continue tendo liberdade para falar aos nossos corações e administrar esta aula em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, nós sabemos, e eu acho que isso é algo que todo crente sabe, todo crente lavado e remido no sangue de Jesus tem visto, que a igreja, né, ela tem sofrido ataques, muitos ataques, né? E esses ataques, eles são muitas das vezes sutis. A gente vai ver o que é uma coisa sutil, viu? E é isso que nós vamos estudar nesse trimestre, né? Como já foi dito. Nós vamos estudar a respeito das sutilezas de Satanás, né? Como líder número 1 desses ataques à igreja, né? Nós vamos estudar. Glória a Deus. E a palavra-chave da lição, para a gente guardar e ter atenção, sutileza. Preste atenção. Primeiro ponto, a igreja sob ataque. Missionário, o que é sutileza? Sutileza é esperteza. Satanás, ele usa de esperteza, de inteligência, né, para pôr em prática seus planos diabólicos. É uma forma tão terrível que ele age nesse ataque, que ele, como disse Jesus, se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos, né? Ele é muito sutil, muito esperto, ele usa de esperteza. E a gente vai ver algumas espertezas no decorrer dessa lição. As oposições, né, têm crescido, a gente sabe disso. E nós sabemos também que o povo de Deus não é perseguido agora, nem nesse século, nem no século que passou. A igreja, o povo de Deus sempre foi perseguido desde, né, que Deus ali levantou Abraão, né, que a princípio Abraão, para dele, glória a Jesus, formar uma grande nação, né, e dessa nação surgiu a igreja. Glória a Jesus. E nós sabemos que esse ataque, ele foi sempre existiu desde o princípio. Sempre existiu. E Deus mostrava, e Deus sempre se preocupou em anunciar, glória a Deus, ao povo, ou a uma só pessoa, como ele queira, o perigo dos ataques, para que estivéssemos, né, em atenção total. E nós vimos que nas últimas décadas esse ataque sutil de Satanás tem crescido de uma forma assustadora. E esse ataque vem principalmente contra, né, a vontade de Deus para o seu povo. E Deus alerta o povo. Glória a Jesus, Deus alerta o povo. Deus sempre fez isso, né? Deus sempre fez isso. Deus alerta o povo. O povo era avisado e é avisado. A gente pode ver isso quando José, glória a Jesus, foi ali levantado por Deus e Deus deu sonhos. Era o alerta de Deus, né? E Deus, ele ali, quando permitiu que a fome viesse, ele deu sonhos a Faraó, para mostrar que Deus estava desgostoso com aquela nação e que aquela nação, aquele povo tinha que olhar para o Senhor. Deus, ele continuou usando o seu povo. Durante a monarquia, Deus se utilizou dos profetas. A gente pode ver isso no livro de Isaías. Deus usou o profeta Isaías para aquela geração. Deus usou o profeta Jeremias, Ezequiel, glória a Jesus. Deus se utilizou de todos os profetas, homens de Deus, que pronunciavam
o pecado, anunciava o pecado e o castigo sobre o pecado, né? Glória a Jesus. E Deus continuou, através de Daniel, glória a Jesus, e dos demais profetas, Malaquias, demais profetas. E na sua primeira carta a Timóteo, Paulo ele escreve, né, sobre o grande alerta que o Espírito Santo ele dava à igreja naquela época do apóstolo Paulo. Imagina na nossa época que o apóstolo Paulo não diria. Então ele deixa bem claro que quem adverte é o Espírito Santo. Ele deixa claro. E ele usa o verbo, né, o advérbio, expressadamente. Ele se utiliza desse advérbio, que no grego quer dizer retos, no sentido de claramente. Paulo está dizendo, olha Timóteo, é claro o que o Espírito Santo está dizendo. Não deixou dúvida, é claro, é uma clareza o que ele diz. Nos últimos dias, né, o Espírito Santo expressadamente diz à igreja, então o Espírito Santo ele se responsabilizou de anunciar à igreja o grande perigo, né, dos últimos dias. A sutileza dos últimos dias tinha um alvo. E a sutileza dos últimos dias é atacar a igreja de Cristo. Satanás, com a sua sutileza, ele deseja destruir a igreja de Cristo. O grande projeto de Deus. E é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Mas Deus preveniu a igreja, né? Deus preveniu a igreja. Foi previsto e foi registrado nas Escrituras Sagradas. O Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. A expressão últimos tempos faz referência à era da igreja. Nos últimos tempos, o Senhor está fazendo referência à era da igreja. E o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias. A gente pode ver isso em 2 Timóteo. Veja se não é o que está acontecendo na igreja. 2 Timóteo 3, do 1 ao 7, a palavra de Deus diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Preste atenção nessa frase. Mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Está mostrando bem claro que essas qualidades desses homens aqui não é homem ímpio. Está se tratando de homens que conhecem, entre aspas, a igreja, que faz parte da igreja, que nasceu de novo, entre aspas, que aceitou Jesus, que estão nos púlpitos das igrejas, pregando ou liderando, mas que por dentro são lobos devoradores, ovelhas vestidas, lobos vestidos de ovelha, de lãzinha, são sutis. Olha a esperteza, a inteligência. Tem um bom discurso evangélico, tem uma boa pregação, porque fez um ótimo curso de teologia, conhece, se expressa bem, mas pelos frutos se conhecia a árvore, ou se conhece a árvore, disse o Senhor Jesus. Amantes de si mesmo, avarentos, só pensa nisso, em dinheiro. Glória a Jesus. Sem afeto, né? Sem afeto natural,
desobedientes a pais e a mães, ingratos, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Deu para entender, né, irmãos? É um povo que está onde? Dentro da própria igreja. E Paulo vai falar isso, né? Paulo vai falar isso. Glória a Deus. A natureza do ataque. A natureza do ataque é espiritual. Quando Paulo diz assim, Paulo fala assim, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios. Paulo fala isso no texto que a gente leu, né? No primeiro versículo Paulo fala isso. Então, Satanás e seus demônios são os maiores inimigos da igreja. Mas eles não vão aparecer como as pessoas pintam, feio, né? Horrível. Não. Ele vai se utilizar daqueles que caíram da graça, que deram brecha para Satanás se utilizar deles. Cantores, pregadores, né? Seminaristas e tantos. Mestres. Então o ataque é sutil e o ataque é espiritual. Aí Paulo diz, Efésios 6,12, a gente estava até, né, nesse propósito tremendo, Efésios 6,12, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, né? Nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Mas o ataque é só espiritual? Não, o ataque também é moral. O ataque também é moral. E o apóstolo faz referência quando ele fala no versículo 2, né? Hipocrisia e mentira. A operação do erro sempre trabalha com falsidade e engano. E Paulo diz mais, o inimigo cauterizou a mente, a consciência. Então isso, ele faz referência à capacidade humana de julgar, de entender o que é certo e o que é errado. Tem feito isso? Tem. Muitos têm decaído da graça. Como? Moralmente falando. Pessoas que aceitaram Jesus, que foram novas criaturas, agora estão voltando para o Egito e praticando tudo que praticavam no Egito. E ainda estão dizendo que são servos de Deus. São servas de Deus. Então, Satanás vem também, o ataque dele também é moral. Ele quer enganar. Ele quer dizer que o errado é certo e que o certo é errado. Ele está trazendo na mente humana nesses últimos dias que tudo é doutrina de homem. Santificação é doutrina de homem, né? O velho homem sepultado é doutrina de homem. Deus é muito gracioso. Então isso é um ataque de Satanás moralmente, fazendo os crentes acharem que podem tudo, irmãos. Glória a Deus. E ainda são salvos. Então a gente tem que ter muito cuidado. Cauterizadamente significa dizer que a pessoa se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Cauterizou a mente. Pronto, para mim agora tudo tá bom, nada tá ruim, nada é pecado, tudo pode, isso é besteira, não tem nada a ver. A mente está cauterizada. É por isso que uma das armas que Paulo fala em Efésios 6 é capacete da salvação. Glória a Deus. Proteger nossa mente contra os ataques do inimigo, porque nós estamos com o capacete da salvação. Eu sou salvo. Eu sou nova criatura. Jesus me libertou. E Jesus não me libertou para viver como eu vivia, não. Jesus me libertou para eu ser algo novo, diferente, transformado. Alguém olhar para mim e ver a diferença que Malaquias disse. Diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Glória a Jesus. As esferas do ataque. Onde ele vai atacar, missionário? As esferas.
a esfera religiosa. O apóstolo mostra que esse ataque acontece na esfera religiosa. Quando ele fala em 1 Timóteo, no versículo 1, apostatarão alguns da fé. Ou seja, se está apostatando da fé, é porque eram cristãos. Então, o ataque de Satanás é dentro das igrejas. Tirar os crentes. E que a gente possa ter atenção a isso. Porque quando fala tirar os crentes da presença de Deus, a gente imagina um crente que negou Jesus e foi para o mundo, né? Tem muitos deles que foram atacados por Satanás, foram vencidos por Satanás e estão dentro das igrejas. Não estão fora, estão dentro da igreja. Apostataram da fé, mas estão lá dentro da igreja. E se acham cristãos, né? Acham que vão morar no céu. A gente tem que ter muito cuidado com isso, irmãos. Cristãos que professam, que servem a Deus, mas que sucumbiram ao ataque do diabo. E é o pior, agora estão a serviço dele. E são os principais inimigos da igreja. É ou não é? Interessante que os principais inimigos do evangelho, eles vêm de dentro da própria igreja. E foi o que Paulo disse. Apostataram alguns da fé. Ô missionária, as esferas desse ataque é só na esfera religiosa? Não. Também na esfera social. Irmão, nunca foi tão atacada a família como a gente está vendo nesses últimos dias. Satanás sabe, se ele fere família fraca é igreja fraca. O inimigo tem investido em divórcio e tem dito que é bobagem. Pode se divorciar por qualquer motivo. Não deu certo, eu errei. E não é isso que a Bíblia diz, né? Satanás tinha atacado na família de uma forma terrível, porque a família é a principal instituição depois da igreja. Glória a Deus. Satanás e seus demônios estão atacando com muita fúria a família brasileira, principalmente quando ela é cristã. Estamos sob fogo cerrado. As leis, os decretos que têm sido criados também é um ataque de Satanás na área social, contra a família, né? Muitas leis ali distorcendo os conceitos bíblicos de homem com mulher, né? Um homem para uma mulher para um homem. Glória a Jesus. E olhe só Deus na causa. Só Jesus na causa. O quarto ponto, a igreja protegida. Como é que a igreja fica protegida? Como? Primeiro, se utilizando da poderosa palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, quando a gente está lendo, isso é um alimento espiritual. Nos fortalece, ela é a espada do Espírito, disse o apóstolo Paulo. Então, se nós queremos vencer, precisamos ter prazer em ler a Bíblia diariamente. E não nos cultos, quando a gente vai, mas diariamente. A gente tem que fazer um costume maravilhoso. A palavra de Deus possui poder santificador. Sem a palavra de Deus estamos desarmados e correndo perigo. Deus, tem gente que não conhece nem os personagens bíblicos, sabe de nada da Bíblia. Ler, ter prazer em ler, em aprender. Glória a Jesus, né? E a segunda maneira de nós vencermos, de estarmos protegidos, se chama oração. Glória a Deus. É com oração, e Paulo diz isso lá no versículo 5 da leitura que a gente fez, 1 Timóteo 4. Oração é uma poderosa arma para nós vencermos o maligno e seus ataques demoníacos. Oração. Com oração a gente tem discernimento espiritual. Com oração, irmão, a gente distingue, não, isso é de Deus. Não, isso não é de Deus. Não.
Eu não vou por aqui, não. Isso aqui está correndo perigo. Eu não vou fazer isso, não. A oração abre nossos olhos, nos dá força, nos dá poder, nos dá discernimento. Mas, infelizmente, quando se trata de oração, é o culto onde menos crente está presente. Verdade? Verdade. Círculo de oração, consagração, cultos de oração, é onde menos tem crente, irmãos. E quando não é isso, é uma inquietação, o joelho dói e não quer ficar orando, não quer orar de joelho e fica sentado e presta atenção numa coisa e sai para tomar água e sai para ir pro banheiro. Isso é obra de Satanás, o inimigo, porque ele sabe que crente que ora tem poder, tem graça. É difícil cair nas sutilezas de Satanás, é difícil ser enganado um crente que gosta de ler a Bíblia, aleluia, de meditar na palavra e que gosta de viver uma vida de oração. Aleluias. Satanás sabe que não é fácil vencer um crente desse. Então, ele faz de tudo para o crente tirar o desejo da leitura bíblica. Trocar a Bíblia por o celular, passar 3, 4, 5 horas no celular ou mais e não conseguir 5 minutos com a Bíblia, a palavra de Deus. Irmão, venhamos abrir nossos olhos em nome do Senhor Jesus Cristo. É para bem nosso, o Senhor deixou escrito para bem nosso. Aleluia, glória a Jesus. Conclusão. Vimos nessa lição que o diabo tem atacado a igreja de forma sutil. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, em que esfera ele ocorre e, o mais importante, se munir das armas espirituais que o Senhor tem nos dado, para a glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus, não fique desarmado nessa guerra, irmão. Em nome de Jesus, não fique desarmado nessa guerra, irmã. A arma é sua. Glória a Deus, o Senhor, Ele te concedeu. Faça uso, seja sábio, sejamos sábios, sejamos em nome do Senhor Jesus. É chegado o tempo para que nossa casa seja uma bênção, nossa família seja uma bênção, nossos filhos cresçam na presença do Senhor, nossos filhos possam ver em nós, irmãos, seus pais, exemplo de servos de Deus. Glória a Jesus. Aí tem tanto crente que não faz isso, não faz aquilo, mas só vive pegando briga com o marido, pegando briga com a esposa, pegando briga com os filhos, brigando com o vizinho, ainda diz que vai para o céu. Precisamos nos consertar em toda a área de nossa vida, e o Senhor nos deu arma para isso. E Paulo disse que nós somos mais do que vencedores, como missionária, em Cristo Jesus. Então tem que estar em Cristo Jesus para ser vencedor. Glória a Jesus. Amém, amados? Então, que o poder do Senhor Jesus Cristo esteja sobre nossa vida, nós possamos estar atentos. Glória a Jesus, sentir prazer de buscar o Senhor, deixando todo embaraço, irmão. Embaraço é aquele que quer atrapalhar a nossa caminhada. Deixe os embaraços. Tenha visão espiritual e veja que aquilo que o inimigo está fazendo para lhe parar, para nos parar. A gente tem que ter essa visão. Eita, inimigo, tu está vendo por ali, né? Porque ele escolhe os caminhos que ele quer pegar. Está vindo por ali, né? Está repreendido. Aleluia. Glória a Jesus. Está fechado os muros. Tem brecha não. Porque nós possamos viver uma vida assim para a glória do nome de Jesus. Porque vale a pena servir o Senhor. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por tudo. Deus eterno e soberano. Graças te damos, Jesus, por mais uma escola bíblica, Deus. Abençoe poderosamente, meu Deus, cada irmão, cada irmã. Deus, guarda teu povo, Jesus, como menina dos teus olhos. Aquele que não tem desejo, Jesus, coloca o desejo no coração de ler a Bíblia, Jesus. Diariamente, constantemente, meditando, se alimentando, observando e aplicando, Senhor, na vida, Senhor. Dá-nos também desejo de cada dia orar mais, Jesus, e ver uma vida de consagração, de jejum. Jesus, nos ajude para louvar a glória do teu nome e abençoe todos os teus filhos. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus eterno e soberano. Amém. A paz do Senhor e até a próxima EBD, em nome de Jesus. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu.
Deus, Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Monte Sião.